Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Cristiano Moraes é especialista em estratégia digital e agilidade. Formado em engenharia de software com extensão em empreendedorismo em Babson, Cris é autor do livro Os 8 Desperdícios da Agilidade e Como Evitá-los, coordenador do MBA de Produtos Digitais, professor da Highflex e criador da startup social Lebraille. Muito além de possuir todas as certificações mais relevantes de agilidade, como Scrum, Kanban, agilidade em escala e por aí vai, Cris possui principalmente muita experiência prática em projetos, atuando em estratégia digital, produto e marketing, desde o portfólio até geração de valor. Cris foi meu professor em um curso de Kanban que fiz em São Paulo. Desde lá, descobrimos que temos muitas coisas em comum, além da data de aniversário. É um grande prazer tê-lo por aqui, Cris. Cara, prazer é enorme, tá muito honrado com o convite. Adoro a Marília, você sabe, você tem aí uma bagagem muito legal, uma delícia fazer qualquer tipo de trabalho contigo. Essa sinergia boa aí tem dado os bons frutos, né não? Vamos Isso aí. aí. Obrigada. Bom, Cris, falei aqui do seu currículo, né? Mas conta pra gente quem é Cris Moraes. Bem, é um maker curioso por vários assuntos. Eu gosto de tudo, de ciências da vida, né? Já estudei filosofia, já estudei. E essa parte de gostar do comportamento humano acabou me levando para agilidade. Só que eu fiquei muito encantado numa época com aquela coisa de quando começou o boom da inteligência artificial, não sei o que, eu falei, cara, e como que as máquinas podem se aproximar do ser humano? Então, por trás de toda máquina tem um ser humano, tem alguém, uma pessoa que gastou sua energia, que gastou seu intelecto, que gastou suas horas para trazer algo para o mundo digital. Então, nessa coisa gostosa de lidar com pessoas, de lidar com projetos, eu vejo na agilidade um elo muito forte disso, né? Porque pessoas constroem coisas que ajudam outras pessoas, né? E dentro desse propósito pessoal que eu tenho de ajudar, que surgiu inclusive a startup do Lebraille, que é um aparelho, um hardware mesmo, que é um leitor de livro para deficiente visual, né? Então é um pouco dessa mistura de propósito. Parece bastante coisa, assim, né? Olhando uma descrição dessa, mas ela tem esse plano de fundo do propósito de transformar, né? Pessoas e também acaba, de tabela, transformando organizações, assim. Muito legal, é exatamente isso. E conta pra gente, então, afinal de contas, o que é agilidade empresarial, como que funciona isso? Cara, a agilidade empresarial, ela tem um pouco ela veio com um pouco de boom de transformação, com o Covid isso se acelerou, todo mundo quer ter uma empresa ágil, só que no final das contas, a agilidade ela é ampla, ela vai além de um time, ela vai além de um silo, ela vai além de um grupo, o quão rápido a empresa responde à mudança, né? Então, a partir do momento que alguém teve uma ideia, qual é o tempo para que essa ideia seja executada? Então, agilidade empresarial, business agility, né? É isso, é como que eu tenho uma estratégia consistente e enxuta para que meu tempo de ideia seja tão curto quanto de uma startup e onde eu possa responder à mudança mais rápido. Então, muito se cobra hoje de um C-level para que ele tenha uma estratégia para que ele responda ao concorrente, né? E ele repassa isso para suas equipes, né? Oh, o meu concorrente fez aquilo, tive uma ideia, isso vai ser disruptivo. Então todo mundo quer, no final das contas, acertar o tiro, mas todo mundo quer usar uma bala só, né? E aí entra o fenômeno da bala de prata. Não, isso daqui vai resolver. Não, gente, é diferente. Quando você está lidando com um grau de incerteza, você precisa trabalhar com errar mais. E aí começa uma complexidade de mindset mesmo, de como que eu promovo a cultura da experimentação, né? Aumentando meu nível de opcionalidades
e aumentando meu nível de opcionalidades, eu começo a aumentar meu índice de acerto, né? Então, e no final das contas, as empresas vão funcionar como uma bolsa de valores mesmo, onde uma ação sobe, a outra desce, mas quando você tem uma carteira diversificada, você é menos frágil, né? Então, a grosso modo, um pouco dessa tal agilidade organizacional, ela tem como fim promover esse tipo de coisa, né? Claro, existe muito mais teorias e técnicas, assim, mas uma forma mais lúdica de explicar, né? Sim, ficou bem legal, assim, essa questão do tempo de resposta, né? Isso dá para entender muito bem. E como que é essa implementação, Cris? É comum que as empresas queiram ser ágeis, né? E como que é esse processo? Quais são as principais dificuldades, né, enfrentadas nesse processo? Cara, ah, tudo, as pessoas são imediatistas, né? Então, existe uma tendência a querer comprar um pacotinho na loja, uma coisa alopática, né? Pô, quantas gotas de agilidade por dia para resolver essa dor? Não, não é assim. As pessoas buscam isso, então, e aí vira mercado para tudo, né? Então, algumas empresas, elas passaram por um momento de descrédito com a agilidade por causa disso, porque tem os oportunistas que vendem a pomadinha, não quer Como resolver a se dor, fosse né? comprar um programa e instalar no computador, né? Exato, né? Então, ainda mais quando a gente fala de ter, nossa, tem aquela empresa ali que coloca agilidade e traz o amor de volta em 7 dias. Tá? Não é assim que É o funciona, combo perfeito. né? Então não é assim que funciona no final das contas, né? Então existe um trabalho que precisa ser feito de uma forma muito integrada, né? Então a agilidade não se compra dessa forma. Ela é trabalhada, então ela pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, pode ser do centro para as extremidades, tá? Então quando você se propõe a construir uma proposta de agilidade para uma empresa, quando uma empresa quer ser ágil, ela precisa se livrar de alguns paradigmas. E a parte mais interessante entra num software, numa consultoria que eu dei recentemente, isso aconteceu. O C-Level de uma empresa me procurou e falou, Cris, eu estou vendo um software para resolver um problema, para deixar minha empresa mais ágil, não sei o quê. E, e aí eu respondi para ele, cara, o maior erro da tecnologia é querer resolver um problema de processo com software. Você não precisa de um software agora, você precisa rever o seu processo. Ele, mas como assim? Porque o software custa tanto, vai me resolver tal coisa. Eu falei, quem é o dono do teu negócio é você. Quem sabe o que é melhor para a tua empresa, ela chegou onde você chegou, porque você conhece do teu business. Agora, como que você melhora o teu próprio fluxo, melhora o teu próprio business, revendo alguns processos que foram remendados no tempo que a tua empresa tem de vida. Eu fico olhando e tal. Em suma, o resultado está sendo ótimo. É assim, ainda está saindo os números, eu não posso nem dizer qual que é o cliente, mas o crescimento da receita já passou de 25% num período bem curto, né? Porque ele corrigiu. Agora que ele corrigiu o processo, ele está vendo realmente um sistema sob medida. Então, esse tipo de coisa, que é uma percepção e uma busca errada em torno da tal agilidade, né? A agilidade ela está muito mais sobre pessoas, sobre processos, do que ferramentas. Boa, muito legal. E sobre o seu livro, né, que chama Os 8 Desperdícios da Agilidade. Conta pra gente um pouquinho, afinal de contas, quais são esses 8 desperdícios? Cara, eu acho que eu gostaria bastante até de entrar em cada um deles, são assuntos aí que a gente é bem apaixonado. Eu vou trazer um pouco mais sobre a essência do que esse livro tem proposta de resolver, tá? No final das contas, o pensamento Lean, ele é bem antigo, tá? Então, ele tem uma abordagem já de longa data. E dentro de quando a gente fala de agilidade, no começo surgiu alguns ranços do tipo, projeto tradicional não é legal. Aquela coisa de belt, Lean, nossa, isso daí ficou do passado, Toyota.
E aí, quando você começa a resgatar alguns modelos, você percebe que muitas vezes a gente tem um museu de grandes novidades, sabe? Onde você tem elementos ótimos que foram base para o que a gente aplica hoje na agilidade, que estão sendo colocados de lado. Então, quando a gente traz o desperdício de transporte, né? Que, poxa, como que o desperdício de transporte ele é aplicado na agilidade, né? Então, existe essa reflexão sobre o transporte da informação, sobre o tempo de um que fala para o outro, que especificou, que validou. Então, eu tenho aqui a pessoa que tem a necessidade e o desenvolvedor aqui. Eu transporto por várias pessoas até chegar aqui. Então, por que não refletir sobre o que é agilidade? É pessoas e interações mais que processos de ferramentas. Tá? Então, é trazer essa essência justamente de não ter desperdícios. Né? Então, a gente resgata realmente os desperdícios do Lean e começa a repensar ele sobre como cada tipo de desperdício leva ao melhor resultado, né? Sim, com certeza. Você pode citar esses desperdícios só para a gente ter mais clareza aqui? Sim, sim. Existe, inclusive, o conceito de downtime, né? Que é o acrônimo, inclusive, dos 8 desperdícios, né? Que é defeito, superprodução, espera, desperdício de competência do time, transporte, inventário, movimento ou troca de tarefas e processamento extra, né? Então, os defeitos, uma coisa importante sobre o defeito é resolver o problema na fonte. Né? Então, existem vários tipos de defeito. Então, muitas vezes o pessoal olha o defeito do ponto de vista de bug, mas muitas vezes existe um defeito conceitual da ideia mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia sobre uma falsa percepção de algum produto, sobre uma falsa percepção de alguma coisa. O que a agilidade tem por fim? Pivotar, testar. Então, quanto mais tempo a gente demora para validar se aquela ideia está defeituosa, se aquele produto está defeituoso, mais a gente gasta energia em torno de alguma coisa que está incipiente. Tá? Então, o defeito ele é bem amplo. Superprodução é quando a gente começa a trabalhar muito em cima de alguma coisa e não finaliza. Por exemplo, se eu começo a produzir, vamos colocar textos, tá? Então, eu vou lá e começo a produzir um monte de texto, um monte de artigo, um monte de coisa, só que eu publiquei algum? Não. Eu passei isso para frente? Não. Então, eu estou superproduzindo, eu tô criando coisas que eu não vou utilizar, que é um tipo de desperdício. Então, a ideia do Lean, quando você olha do ponto de vista desses desperdícios, quanto mais rápido quanto menos tempo algo fica na esteira, melhor. Então, que é o lead time, que é o tempo que as coisas demoram entre o início e o fim. Tá? Então, a ideia é sempre olhar para o fluxo e ver como que eu faço para que eu faça ele ter mais fluidez. Então, espera, né? Que é aquilo, eu vou mandar o meu texto para o editor. Aí o editor vai lá, revisa e vem com um monte de coisa. Esse próprio livro, ele foi... eu fiz um combinado com a própria revisora eu ia entregando o capítulo, ela já ia revisando, eu fazia o ajuste. Então, capítulo a capítulo, ela já ia revisando. Quando eu escrevi o último capítulo junto com o Geneilton, 3 dias depois o livro já tinha terminado a revisão. Por quê? Não houve espera. A gente aplicou no próprio livro o que a gente recomenda também, né? Muito legal. O desperdício da competência do time, isso é nas organizações eu vejo que é muito sério, acontece demais da conta, que é justamente o quê? É quando você tem um talento, você tem uma pessoa que tem uma competência, que pode sim trabalhar para te ajudar em algum fim específico, só que é meio santo de casa. Muitas vezes ninguém olha que aquela pessoa se capacitou, que ela fez um curso, que ela gostaria. Muitas vezes a timidez dela de não dizer o que ela gostaria, com a falta de visão, né, de quem está perto, de entender o que a pessoa gostaria também. Né? Então, acontece muito, né?
Sim, e muitas vezes a pessoa vai procurar no mercado, né? E quem melhor, né? E a competência é de diversos aspectos, desde a parte de alocação e utilização de mão de obra, até na parte de solucionar problemas, né? No, eu gosto muito de um trecho do livro do Goldratt, que ele deixou muito claro isso, né? É o do livro A Meta, né? Um livro que eu recomendo, inclusive, onde eles tinham um problema numa fornalha. E o que a liderança falou? Ah, não, vamos, a gente vai comprar mais um forno, mas o forno é muito caro, né? Eles estavam numa indústria e o aço precisava passar por uma têmpera ali. E aí, não, porque o gargalo está aqui, o processo para nesse pedaço. E aí o operador falou, não, a gente precisa de um forno, não, a gente precisa de mais carrinho, porque o carrinho está quente, eu preciso esperar esfriar para poder colocar uma nova carga. Então, olha só, a competência de resolver o problema era dele, mas quem perguntou para ele antes? Né? Uhum. Então, muita sutilidade do dia a dia está muitas vezes em quem faz. E não é incomum ter reuniões para solucionar problema onde o executor não está junto. Isso não tem a menor coerência, mas acontece demais. Né? Transporte, transferência, eu já comentei, então aí tem outros, tem inventário, tem troca de tarefas, processamento extra, que são coisas assim que você vai refletir e vai falar, poxa, aonde está o desperdício? A própria revisora, ela também empreende em outras coisas, ela agradeceu, ela falou, nossa, resolvi tanto problema além do livro, e porque para todas as situações, né? Que legal, é exatamente isso. Nossa, eu acho muito importante, isso tem muito a ver com o que eu trabalho também, que querendo ou não, muitas vezes ao atender o cliente e a gente entender como que ele pode ser mais produtivo, como que ele pode organizar a vida dele, na verdade a gente está vendo exatamente isso, né? O corte de desperdícios, entender realmente onde que vai gerar mais resultado para ele e esse raciocínio, ele faz todo sentido, né, para mim, na vida pessoal das pessoas, e aí eu queria escutar de você, assim, você acredita que dá para a gente aplicar os mesmos conceitos de gestão de projetos, de Lean, de agilidade, na vida pessoal também? Eu acho um insulto não fazê-lo. Exatamente. Porque, assim, e eu acho que é uma coisa que o nosso trabalho tem muita sinergia justamente nisso, né? Você leva agilidade para a vida das pessoas de uma forma, na linguagem das pessoas, né? Você não fala Isso. tecnicamente, mas você traz uma linguagem muito leve, justamente para que as pessoas possam melhorar o seu cotidiano. E é engraçado como as pessoas separam, né? O eu do trabalho com o eu pessoal, né? E acho que essa essência é muito bom, esse trabalho que tu faz de justamente resgatar isso, né? Porque é, muitas vezes a pessoa está ali, trabalha o dia inteiro e fala sobre agilidade e tal, só que na vida pessoal, na hora de fazer um estudo, na hora de fazer uma atividade, na hora de tocar uma reforma em casa, faz como sempre fez. Porque é distração. Eu acho que o grande conselho é se libertar um pouco dessa distração, do fazer como sempre fez e começar a refletir sobre o que faz. Será que essa é a melhor forma, né? Pensando numa pintura. Ah, eu vou preparar isso daqui, eu vou pintar a casa toda. Mas qual é o ganho parcial? Então você vai fazer primeiro o rodapé de tudo, a parte do roda-teto, e depois você vai sair pintando no meio, que não é melhor você termina um quarto, tem um ganho parcial. Termina outro quarto, tem um ganho parcial. Né? Então, trazer agilidade vai desde fazer uma simples pintura em casa, ou até com fazer um jantar, né? Poxa, eu vou ter que fazer tudo? Não. Os restaurantes são muito inteligentes nesse aspecto há muito tempo. Existe o antipasto, a bebida demora um pouquinho para vir, tal. Por quê? Eles entenderam a importância do ganho parcial há anos, né? E isso a gente pode levar para toda a vida. Né? É muito legal. Eu lembro que essa foi a nossa primeira conexão, assim, né? De tipo assim, caramba, as pessoas precisam fazer isso, né? Na vida pessoal também. Você percebe que mesmo as pessoas assim que às vezes ensinam esse tipo de conteúdo, será que elas também aplicam isso na vida É, pessoal? é um desafio interessante. Eu já dei mentoria para outros agilistas e a maioria eu diria que muitas vezes permanece distraído, né? Então já peguei alguns casos, mas eu acho que é difícil generalizar assim, né? Mas Claro, claro. de É algo legal repente, para se refletir, né? sim, sim, é uma reflexão muito boa.
Ótimo, muito obrigada aí pelas gotas de sabedoria de hoje. E agora nós vamos para o bloco de produtividade. Quero saber se Cristiano Moraes é produtivo. Produtivo? Sim. Por que eu me sinto produtivo? Uma coisa que você tem que entender conhecer-te a ti mesmo, né? O que estava escrito na porta do templo da sabedoria, é isso? Eu acho que cada um tem que conhecer bastante. Por quê? Entender os seus pontos fortes, entender o que você faz bem e entender também aquilo que você não faz bem, né? Então, não é uma coisa que eu sempre fui produtivo, não. Já passei por perrengues grandes de procrastinação e tal. Só que chegou um ponto onde houve um despertar justamente de fazer algo diferente para melhorar a rotina, né, do dia a dia. Então, desde a questão de entender a formação de hábitos, entender, entender a tua essência como um todo. Por exemplo, enquanto eu trabalhava, fiz uma prova, um Ironman, uma prova muito intensa, de que eu treinei por um ano, e no mesmo período eu tirei, se não me engano, foram 7 certificações. Caramba, Entendeu? é Então, mas é muito o quê? intenso, né? É intenso, mas eu sobrevivi e ficou tudo bem, porque era questão de criar uma disciplina. Então, das 6 até as 8 da manhã é treino, depois desse horário é estudo. Então, é uma criação de hábito para que você conquiste o que você quer. Então, estabelecer esse primeiro o objetivo de onde você quer chegar, em todos os aspectos da vida, te ajuda, sim, a ser mais produtivo. Porque, na verdade, acho que vale uma reflexão até ao contrário. O que é ser improdutivo? Né? Por que as pessoas se sentem improdutivas? Porque não conseguem realizar coisas. E por que não conseguem realizar coisas? Né? Eu gosto muito de Napoleon Hill, tem até o livrinho dele aqui, e ele tem até a filosofia do sucesso. Tá? Então, um pedacinho da filosofia do sucesso diz que se você não pensar eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada e a vitória não sorrirá para você. Cara, é lindo, porque no final das contas as pessoas querem, mas não estão muitas vezes dispostas a pagar esse preço do querer, tá? Então, o querer com uma intensidade maior te ajuda a ser mais produtivo, né? Então, ter o objetivo principal definido, entender aonde você quer chegar e aí, com disciplina, você se organizar. Como eu faço para chegar? Inclusive, muitas vezes é um exercício de desapego, de entender também o que você vai ter que deixar de lado. Toda escolha implica numa renúncia. O que você está renunciando para aquilo? Você vai pagar o preço de tudo? Vai, então ok. Eu abri a mão de umas horinhas de sono e ganhei em qualidade de vida. Minha equação equilibrou, me senti bem com isso. Agora, se você não se sente bem com isso, é bom refletir também. Né? E é coisas aí que é um aprendizado que você compartilha muito bem também. Né? Então, eu acho que está aí esse fit maravilhoso aí realmente de forma de pensar, forma de tocar a vida, né? Muito legal. Então, quer dizer que o segredo de Cris seria se conhecer, o autoconhecimento aí, né, atrelado a essa clareza dos seus objetivos com uma disciplina na rotina, é Exato. isso? E quando fala se conhecer a si mesmo, tem só um detalhe que é importante, que é você entender o que você não é bom, né? Eu sei as coisas que eu não sou bom, as coisas que eu não sou bom, eu tento me aliar a pessoas que é bom nisso. Então, a parceria é ter boas pessoas do teu lado, desde de um amigo, de esposa, de filho, de tio, seja as pessoas que te rodeiam, dá para você criar um círculo virtuoso em você ajudá-las naquelas o que ela não é boa e o contrário da mesma forma, né? Então a parte de saber fazer alianças nos teus pontos fracos e saber gastar a tua energia no ponto forte, porque senão você vai gastar, vai ter esse desperdício justamente de improdutividade, martelando aquilo que não é para você. E muitas vezes tem que ter essa humildade de aceitar, ok,
e com isso eu convivo, nisso que eu sou bom pra caramba, sentar ripa e vambora. Isso aí. E o que que você tem dificuldade? Boa. Cara, eu tenho uma dificuldade com rotina, entendeu? Trabalhos que envolvam rotina, para mim é muito, muito chato, tá? Mas você E, acabou de falar da disciplina, agora você está falando da rotina, como é que é? Me conta melhor. a rotina, ela é uma coisa que eu faço diária, tá? Então, assim, vamos lá. A disciplina é um negócio diário, mas você não espera que eu vou fazer durante um ano a mesma coisa, ou 6 meses a mesma coisa. Então, meus objetivos são de menor prazo, tá? E aí, dentro Você vai desse fazendo menor os prazo, sprints, né? exatamente. Então, a agilidade teve esse viés muito bacana justamente nesse ponto, que é o quê? É pequenos objetivos e, assim, essa questão de coisas de rotina, por exemplo, fazer trabalho massivamente numérico, todos os dias fazer a mesma coisa, né? Hoje meu trabalho é dinâmico, atendo o cliente, lido com um desafio. Agora, a partir do momento que todos os dias eu vou fazer a mesma coisa, isso para mim é chato. Então, quando eu vario, eu tenho que fazer segunda uma coisa, na terça algo totalmente diferente, na quarta totalmente diferente. Então, a minha disciplina, ela se molda ao meu comportamento, né? Que é ter tédio com coisas repetidas, né? Então, às vezes, por exemplo, lá no trabalho, preciso de uma aferição, preciso de um trabalho que, embora eu tenha uma formação de engenharia, se eu ficar fazendo cálculo o dia inteiro, eu vou morrer de tédio. Eu tenho uma preferência maior por trabalho criativo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aliança de algumas pessoas que têm dificuldade com criatividade, e aí a gente faz monta uma boa equipe multidisciplinar. Olha, equipe multidisciplinar, isso tem na agilidade também. Perfeito. Muito bom. Para a gente finalizar esse bloco, tem algum hackzinho de produtividade que você usa? Algum hábito que faz toda a diferença na sua vida? Conta pra gente. Cara, tem que é justamente uma coisa que tu mesmo ensina, né? Que ter o planejamento diário. Cara, isso faz toda a diferença. Que é planeje o dia, tenha clareza do que você vai fazer. E aí é trabalhar com as distrações, porque se deixar, tal coisa, uma pessoa chamou, não sei o quê. E o importante é saber dizer não, tá? Então, planejando o dia, planejando a semana, planejando ali o período, né? Eu vou mais longe. Eu chego a planejar muitas vezes coisas para 5, 10 anos, tá? Então, essas eu monitoro e tomo algumas ações, né? Mas eu acho que para o dia a dia, olhando ali no curto prazo, que acho que é a realidade de uma grande maioria, é saber dizer não também. Porque se você tem um objetivo, que vem? Os objetivos das outras pessoas vão te cutucar. Me ajuda com isso? Faz isso aqui? Pode falar agora? Não sei o quê. Putz, agora não dá. Se você não cuidar do teu objetivo, você vai fazer parte do objetivo de alguém. E talvez não seja isso que você quer. Isso aí, muito bom. Obrigada. Adorei. Vamos agora para o último bloco, de frente com a Marília Sincera. Cristiano Moraes, está preparado? Bora. Isso aí. Cris, o que te move? Mudança, inovação. Quem te inspira? Minha esposa, Napoleão Hill e só. O que te incomoda? Rotina. Pontos fracos. Essa é chata, né? Bem, ponto fraco, paciência com a chatice alheia. Às vezes eu não tenho, é, eu não tenho muita paciência com coisa. Muito aquariano, né? Entendi. Um sonho. Um sonho, cara, eu sou uma pessoa que tem, acho que quase todos os meus sonhos já realizados.
Caramba! Eu gostaria de conhecer a Europa, né? Não conheço ainda, né? É um sonho simples, mas das coisas que eu sonhei, acredito que grande parte das coisas já é realidade. Então, Incrível, que bom. Uma empresa. uma empresa, Highflex, minha paixão. Boa. Sucesso é? Sucesso é se rodear de boas pessoas, de estar junto de pessoas do bem, né? Então, hoje eu ganhei um sucesso estando contigo, inclusive. Oh. Boa. Uma viagem. Uma viagem, eu vou dizer uma viagem que eu fiz, eu amei para Disney. Quero ir de novo. Vem vacina. Boa. Um hobby. Um hobby? Pode falar rápido, que vai aparecer um só. Correr, nadar e pedalar. Entendi. Boa. Triatlon, né? Um objetivo para 2021. Objetivo para 2021. Vacina. Na verdade, eu, por gostar bastante de mudança, eu estou trabalhando um upgrade de carreira, inclusive, me especializando um pouco mais na parte de marketing, né? Então, marketing, brand e negócios, que no final das contas, é o final da esteira de qualquer produção, é apoiar o consumidor em suas escolhas para mover as esteiras, né? Então, Caramba, legal. esse é o desafio do ano. Tá bom. Um livro. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Uma frase. Volente nihil difficile, uma frase em latim, que a quem quer nada é impossível. Caramba, isso aí. Esse é o Cristiano Moraes, pessoal. Cris, duas últimas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Quem você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Joab Cardoso é um grande amigo meu, muito figuraça. Ele trabalha bastante com questão de apoio social, empreendedorismo. Ele é um cara que eu traria. Legal. E como que as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho, das coisas que você vem criando aí? É uma rede que eu movimento bastante, assim, é mais o próprio LinkedIn. Meu Instagram, você vai ver na própria descrição, eu sou de pouca foto e muita vida, então eu não sou de postar tanta coisa, né? Mas dá para acompanhar um pouquinho das coisas que eu tenho feito, assim, da parte profissional no próprio LinkedIn, né? Cristiano Moraes. E eu, como hobby, né, tenho a parte de mexer um pouco com natureza, né? Planta, colhe, então tem plantar em casa, que tem o outro lado do Cris ali que poucos conhecem. Boa, muito legal. Então é isso, por hoje é só. Depois a gente faz um segundo round aí para a gente conversar mais. Foi um prazer tê-lo aqui comigo, no De Frente com a Marília Sincera. Oi? O prazer é todo meu, poxa. Tamo junto. Isso aí, muito obrigada, Cris. Até a próxima. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!